Olá, seja muito bem-vindo a esse nosso encontro ponto de virada para falar um pouquinho sobre confiança como ativo estratégico. Antes de querer passar para outras redes ou para outros vídeos, espera um pouquinho, que eu tenho muita coisa legal para te falar e quero contar a minha história para quem não me conhece. Porque a minha história é o que embasa o repertório daquilo que eu faço. Fui padre católico por 7 anos, uma parte dela, metade desse tempo vividos em Roma, para fazer um mestrado em ciências bíblicas lá, estudando uma série de línguas, grego, hebraico, aramaico. Muito feliz por essa etapa na minha vida. E aí, em algum momento, também teve um ponto de virada importante que volto para o Brasil, deixo o ministério e venho para cá, para São Paulo, para recomeçar a vida ou para reinventar. Comecei dando aula de línguas, então dava aula de inglês, de italiano, de alemão, dava aula de português para estrangeiro também. Ganhava R$ 17 a hora, nunca vou esquecer esse número, porque eu fazia as contas disso e ficava um pouquinho angustiado, como assim tanto conhecimento, tanta experiência para ganhar só isso, mas aos pouquinhos as coisas vão se ajeitando, e aí fui para o mundo executivo, trabalhar com consultoria, treinamento, desenvolvimento, dei muito treinamento pelo Brasil afora, mais de 10 mil pessoas já passaram por treinamento comigo, a empresa, a consultoria, já atendemos mais de 40 empresas, um histórico bem legal mesmo. Sempre continuei estudando, bastante autodidata, mas fiz também pós-graduação e agora recentemente terminei meu mestrado pelo INSP em estratégia competitiva. Estou falando isso porque a minha história é diferente. Você vê várias pessoas de vários lugares falando várias coisas. E eu queria me posicionar como alguém diferente daquelas pessoas que você conhece. Não dizendo mal delas, mas eu que sou de fato diferente. Tudo que eu faço tem muito dessa história aqui. Muita gente quer ser influente, mas poucas pessoas são relevantes de fato. E a minha relevância está na minha história. Mais de 20 anos atendendo pessoas, aproximando delas, cuidando de coisas e conquistando exatamente isso que a gente vai falar hoje, que é a confiança. E aí a gente entra para o tema. Por que falar confiança é importante nos dias atuais? Eu talvez diria que a gente vai passando, e sempre a gente passa em todas as épocas, mas uma certa descrença pelos modelos de liderança evidenciadas por aí, que até viram mentorias, treinamentos com muita forma, com preços caros, de pessoas que têm influência, mas nem sempre o conteúdo realmente é importante. São conteúdos às vezes meio requentados. E então a confiança deixa esse lugar da ostentação. Aliás, ele nunca teve ali nesse lugar, até porque a gente costuma ver pessoas que no palco falam uma coisa, mas na vida real é bem diferente. Todo mundo está suscetível a esse tipo de coisa, né? Mas o que gera confiança mesmo, a gente vai falar um pouco mais, é quando essas coisas estão mais sintonizadas. Tanto a liderança vista como pressa, como mediatismo, como desejo de visibilidade. Lógico que visibilidade é o ticket para você entrar dentro desse jogo que eu pretendo ver e prefiro ver como um jogo infinito, mas ele não sustenta. O que sustenta a entrada nesse jogo é, de fato, a confiança. Porque também não vamos falar que a visibilidade não é necessária, muito necessária. A gente precisa ser visto, precisa ser lembrado, precisa aparecer, não simplesmente gera confiança sem ter esse tipo de relacionamento dentro dessa história. E aí tem dois dados que eu queria trazer para vocês sobre exatamente confiança e tirando confiança, porque às vezes quando a gente fala em confiança é um atributo assim meio etéreo, né, como amor, como paz, né, que na verdade eles também podem ser muito concretos, é falar um pouco dessa realidade do ponto de vista do resultado que se entrega. A PwC fez uma pesquisa recentemente e disse que 60% dos negócios das fusões falham por questões exatamente de choque de cultura e a falta de confiança entre as equipes. Você tem lá uma adquirente, né? E aí, geralmente, quem adquire age de uma forma um pouco mais agressiva, e aí quem foi adquirido sempre age com desconfiança e acaba se perdendo. E é um problema, porque isso é um gasto enorme, porque imagina, quando uma empresa compra outra, ou ela está querendo mercado, ou ela está querendo tecnologia, ou ela está querendo uma carteira de clientes. Quando você traz isso para dentro do seu negócio,
não é essas coisas que você está trazendo as pessoas que fazem isso. Então, as pessoas que construíram a tecnologia, as pessoas que geraram relacionamento, as pessoas que se aproximaram desse novo mercado. Então, isso é um elemento muito importante. Inclusive, eu trabalho muito com isso, que a gente chama no mercado de pós-merger integration, que é o que a gente faz quando a adquirida passa para dentro da empresa. Como é que a gente faz essa integração? São vários aspectos importantes. Um outro instituto de pesquisa, o instituto de pesquisa, a Edelman Trust Barometer, vai falar algo ainda mais drástico, né? Ou ainda mais surpreendente, que as empresas que têm um alto índice de confiança, elas geram 2,5 vezes mais de retenção de talentos e conseguem crescer de forma sustentável. Todo mundo sabe que talento é artigo de luxo em qualquer organização. É difícil atrair, é difícil formar e muito mais difícil reter. Então, confiança faz com que essas pessoas formadas ou atraídas, elas permaneçam dentro das organizações. Porque quando a gente fala de talento, a gente está falando de manutenção do conhecimento. E as empresas precisam fazer uma boa gestão disso. E as pessoas não são tão assim como se pensa no mundo corporativo, né? Eu substituo essa por essa. Quando a outra vai, ela leva muito conhecimento embora. É importante reter isso dentro da organização. Então, veja só que é importante. Mas indo para um outro lado, até para ajudar você a transformar o conceito de confiança em algo palpável de fato, Steve Covey, que você conhece bem, em 2006 lançou um livro, The Speed of Trust, que ele fala da confiança como capital invisível. Capital invisível que acelera transações e reduz custos. Quando a gente fala em economia, a economia tem um termo muito legal para falar de custos de transação, que é o custo de você fazer uma contratação, de você fazer um negócio, de você comprar uma empresa. Então tem um custo dessa transação, tem os ruídos, tem as normas não claras, tem os litígios, e isso tudo custa dinheiro, custa tempo, custa saúde. A economia metrifica isso daí. E Stephen Covey coloca a confiança exatamente aqui, como capital invisível que acelera a transação e reduz o custo. Olha que legal. E o que a gente mais quer nas organizações é a aceleração desse processo, aceleração desses acontecimentos, aceleração do que se pede, do que se espera. Então, a confiança acelera tudo isso. E quando a gente fala em empresa, nesse tempo pós-moderno, o que mais a gente quer é que as coisas de fato andem rápido. E aí, veja, a rapidez está na confiança e não exatamente no que as outras pessoas tentaram colocar. Esse é um aspecto muito bacana, até porque eu sou muito crítico com alguns modelos que vão para o mercado e as empresas compram, e é muito hype, né? Modelos de, não vou dizer o nome, mas modelos policiais para vendas, modelos de agressividade assim, modelos de forma performática em palcos, em momentos de catarse. Tudo isso é muito legal, assim, mas eu sou muito crítico se essas coisas trazem de fato resultado. Porque pode gerar ali uma injeção de adrenalina, do que for, mas o que a gente está falando aqui é outro tipo de hormônio, se a gente quer falar de hormônio, que é mais ocitocina, né? Esse hormônio das conexões. Não vou falar aqui hoje, mas a gente pode falar em outra oportunidade. Prozac fala de confiança e ele faz um acrônimo, oxitocina, né? Para falar cada um dos elementos importantes para a geração desse hormônio, mas na verdade da confiança propriamente dito. E aí eu venho aqui trazendo 7 elementos para você. Já que a gente entendeu que confiança é um ativo, de fato, um ativo estratégico, eu quero te ajudar a fazer isso acontecer. Né? Porque falar que as coisas são boas ou não, isso está cheio. Agora, como é que a gente leva isso para a prática? Então, eu queria falar 7 princípios ou 7 leis da confiança. A primeira delas é a lei da clareza. A importância de que eu deixe claro, visível as minhas intenções e a minha direção. Quando um líder, quando uma empresa não é muito clara nos caminhos que faz, ou não entende o porquê, né? Aquele livro famoso do Sinek, né? Comece pelo porquê e para onde a gente está indo.
a gente perde legitimidade do que a gente pede, do que a gente quer. Porque as pessoas, ainda bem, não são mais aquelas questões clássicas de comando e controle, vai fazendo aí sem questionar. A depender das empresas, as pessoas questionam muito. Se elas não sabem o que elas estão fazendo, para que elas estão fazendo, elas acabam deixando de ir. E aí uma coisa importante para você. Se mesmo na sua empresa não tendo clareza da intenção e da direção, as pessoas continuam, muito provavelmente você está com pessoas que não estariam em outro lugar. Elas estão encostadas no seu negócio, cômodas, e elas não iriam para outro lugar. Então, muito cuidado. Às vezes a gente acha, a gente confunde falta de crítica com excesso de clareza. Nem sempre é muito assim. Então, metas que mudam toda semana, os ruídos que tem entre aquilo que é dito e aquilo que é feito, isso é muito complicado. A primeira coisa, clareza, seja muito claro com relação à direção e com relação às intenções para onde você vai. A segunda lei importante é a lei da coerência. Não basta dizer que é preciso viver. Que é muito incrível isso, né? E é lógico, né? Confiança é uma questão humana e ela só pode ser gerada quando a gente vai se aproximando mais de humanidade. Às vezes nas empresas as pessoas se afastam um pouco desse conceito, porque diz, empresa é empresa, a vida pessoal, vou só aqui tratar do estritamente necessário. Pessoas que tratam estritamente necessário são tratadas estritamente como pessoas que pedem alguma coisa, mas sem confiança. Como você vê, confiança, quando ela é atingida, ela aumenta a performance, ela gera comprometimento, ela gera retenção de talento. Então, essa coerência aqui é muito importante entre discurso e prática. Então, o líder que fala, por exemplo, em meritocracia, mas promove sempre os mesmos de confiança, é complicado. O líder que fala de equidade, mas não sabe que recursos diferentes geram resultados diferentes e acabam premiando de uma forma estranha, é complicado. Então é muito delicado aqui a gente colocar isso, porque a coerência é o que se espera. Ninguém confia em quem não é coerente. Tanto que a coerência gera a coisa mais interessante nas relações, que é uma relação agradável, é uma relação que não gera ruído, que não gera percalços, sustos. Os seus melhores amigos, com certeza, você sabe o que eles são capazes de fazer. Você está esperando, né? Há uma coerência naquilo que ele faz. Então, essa previsibilidade que a coerência traz calma na relação e, portanto, traz confiança. Terceiro ponto, a lei da constância. Constância se constrói na repetição dos acertos, não em atos isolados. Então, aquilo que eu falei, né? Visibilidade te coloca na entrada do jogo, mas é a confiança pela constância que faz com que isso seja duradouro. Então, é muito importante pensar um pouco nisso, né? O gesto só emociona, mas só a constância vai consolidar de fato a sua reputação. Então, líderes que aparecem em apenas um momento de crise, líderes que aparecem só quando precisam mesmo. A constância é aquilo mesmo, é sentar, fazer reunião, é conversar, saber como é que as coisas estão acontecendo, se está precisando de alguma coisa. Constância da confiança é constância de presença. Isso é muito importante. Quarta lei é a lei da competência, e aqui é legal, né? Até para tirar da questão etérea do que é confiança. Confiança também vem, sim, da entrega qualificada. As pessoas confiam em quem é assim. E, na verdade, quando a gente fala de confiança nas organizações, as pessoas vão mais para isso. Quando fala assim, o que é confiança para você? Me dá exemplos. Você confia em fulano? Me fala como é que é isso. É sempre isso. Uma pessoa que eu vou entregar, ela vai ser capaz de entregar. Isso aqui é importantíssimo, né? Não é só isso, mas é o carisma que pode abrir as portas. Mas só a competência mantém as portas abertas, né? Você pode chegar lá porque você é um cara bonachão, uma pessoa legal, simpática, mas se as pessoas perceberem que você não tem capacidade de entrega ou capacidade de pensar o que você está fazendo ou saber o que você está fazendo, aí as pessoas começam a achar estranho, até porque você está ali fazendo o que você está fazendo. Então, competência é muito importante. A quinta lei, e faltam três, é a lei da coragem, que é muito legal, né? Eu fico pensando até nos meus filhos, né? Quando eu demonstro coragem a eles e com eles, é muito legal como eles se sentem confortáveis e confiantes, né? De que vai dar tudo certo, que tá tudo bem, né?
Então, confiança é muito isso, que se fortalece em quem toma decisões difíceis, e com justiça. Então, ser um líder apenas bonzinho, que agrada a todo mundo, é não ser líder, porque eu preciso tomar decisões, eu preciso mudar time, eu preciso despedir pessoas, eu preciso eh, mudar as situações, eu preciso enfrentar outros líderes, preciso enfrentar exatamente também as pessoas. Então, é muito importante entender isso, como é que isso aqui é importante para o seu próprio dia a dia. Então, evitar conflito pode parecer empático, mas destrói credibilidade. Isso já vi muito. Gente que evita conflito, e com a falta da coragem, você pensa todas as outras coisas. Você pensa que tem uma agenda secundária, você pensa que o que se espera é outra coisa, você pensa que a pessoa está instrumentalizando as outras. Então, coragem é imprescindível. Sexta lei, lei da conexão. Confiança floresce em relações genuínas e não hierárquicas. Se a minha relação na minha empresa, no meu time, é só hierarquicamente, é só mandar porque você está nessa posição e essa posição deve perdurar sempre, isso é meio complicado. Por exemplo, quando você vai para um happy hour, vai conversar, fazer outras coisas, lógico, você continua sendo chefe, mas, cara, você não precisa se mostrar como chefe. Conecte com as pessoas de fato, né? Esteja com elas, né? Porque a conexão nasce exatamente do vínculo humano, do crachá, das histórias, de quem sou, né? De onde vi. Tem gente que tem muito medo de se abrir. Eu não estou falando para se abrir totalmente, mas minimamente dizer gostos, preferências, coisas da família, causos da vida. É isso que gera conexão, né? Falar sempre a partir do crachá não dá para confiar, não dá para querer estar junto com alguém que não se conecta comigo. Então, é muito importante isso. Inclusive, pensar na capacidade de escuta, né? Uma escuta de verdade, autêntica, que cria lealdade, né? Isso é mais forte que qualquer contrato, né? E essa escuta também não é para sempre passar a mão na cabeça, sempre concordar com tudo. A conexão, quando existe, ela também ajuda a quando você tem que tomar decisões difíceis. Quando você tem que convidar a pessoa a sair da empresa, quando você tem que fazer um feedback um pouco mais corretivo, mais forte. A conexão faz, inclusive, as pessoas entenderem que não tem relação pessoal com o que você está trazendo. É o que tem que acontecer. Então, tem gente que tem medo da conexão porque depois vai ter que fazer alguma coisa. Cara, para mim isso é falta de maturidade no fim do dia. E a última é a lei da construção. A sétima lei, lei da construção. Confiança é um processo contínuo, não uma conquista instantânea. Eu preciso, aquilo que eu falei, né, essa questão do jogo infinito, né, de estar sempre junto. Você fala assim: "Ah, mas eu não vou trabalhar para sempre com essa pessoa". E aí eu fico pensando, São Paulo, né, a maior cidade da América Latina. As pessoas trabalham aqui bastante, e tal. Mas como a gente se reencontra no mercado, por mais que seja grande, não é tão grande assim, né? Então, uma construção dessa forma, que mostra essa evolução dessa obra, vai se sustentando por essas escolhas diárias, porque no fim, o que a gente precisa talvez querer é um legado de carreira, um legado do que a gente faz. E legado só acontece quando na minha carreira eu gerei confiança, gerei credibilidade, gerei ética e o que for. Então é muito importante pensar nisso, até para pensar que a sua carreira ela vai ter sucesso na medida que ela teve impacto positivo com os outros. Uma carreira de sucesso não é aquela carreira que foi exitosa financeiramente. Ah, eu queria ser vice-presidente, queria ser CEO e consegui. Isso não significa uma carreira exitosa. Uma carreira exitosa tem isso, mas tem sobretudo o impacto que você gerou. Porque tem muita gente, eu já vi várias, que chegaram lá subindo na cabeça das pessoas. Chegou num objetivo, mas esse objetivo não é sustentável, né? Não se sustenta como legado. E é isso que eu queria trazer para vocês, falar um pouco desse mundo e trazer essas 7 leis da confiança para você. E aí, fez sentido? Alguma dessas leis te fez pensar um pouco mais? Tem alguma reflexão? Tem alguma coisa aqui que eu não disse que você fala, ah, Marcelo, isso aqui é legal também. Acho que para mim, esse é um princípio fundamental, uma lei fundamental.
Agradeço você por estar aqui comigo, por estar presente. Tem muita coisa acontecendo de conteúdo, espero que você goste. E se você gostou, segue o protocolo, clique no sininho, se inscreva nesse canal e me acompanhe nas outras redes sociais, como LinkedIn e no Instagram. Até mais, obrigado e tchau!